Olá estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Yan e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Vamos iniciar então o curso para o TJ São Paulo, o curso começando por Direito Constitucional, artigo por artigo, inciso por inciso, como eu já tinha dito no vídeo de anúncio desse curso, certo? Então a gente vai começar com Direito Constitucional e vai evoluir posteriormente para as outras matérias do direito também. Então já vamos para a tela para começar a ver artigo por artigo e você já estudar para a sua prova. Bora lá! Então, como a gente já está vendo aqui, curso gratuito para o TJ São Paulo. Eu coloquei 2020 porque eu acho que a prova vai vir em 2020, certo? Então por isso que eu estou colocando curso para o TJ 2020, porque a prova provavelmente será em 2020, para o cargo de escrevente técnico judiciário. Aqui vocês vê o meu logo aqui do lado, professor André Yan. Então, como eu só vou explicar rapidinho como vai ser o curso, eu já expliquei antes em outro vídeo, mas vou explicar rapidinho. Teremos então um curso teórico, certo? Que é basicamente o ensino da Constituição Federal, aquilo que está no edital, certo? No edital de escrevente. Então eu vou trazer para vocês essa teoria, que é a Constituição, e ao longo dessa teoria eu vou trazer as questões que já caíram, que é os exercícios de prova, certo? Tudo que já caiu em prova, certo? Tudo que já caiu e que eu estiver explicando eu vou trazer para você ver como foi cobrado. Então fique esperto, porque assim você já vai estar preparado para sua prova e ver como funciona essa banca, que é a banca VUNESP, e como o examinador costuma pensar na hora de fazer uma questão, certo? E depois, no final de cada vídeo, você vai na descrição desse vídeo aqui, porque você vai ver um link para questões inéditas. Eu estou criando questões de cada inciso também, cada parágrafo, tudo, ponto por ponto da Constituição Federal. Se você quiser adquirir, você entra nesse link, clica e adquire uma quantidade de questões que ainda eu vou determinar, certo? Mas você entra lá que já vai estar tudo prontinho. Então, vamos iniciar agora o estudo da Constituição Federal, segundo o edital do TJ, escrevente técnico judiciário. Então, começa o ensino da Constituição pelo artigo 5º. Então, a Constituição aqui de 1988, certo? Começa lá parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, mas não cai na sua prova. Então vai começar a cair na sua prova a partir do artigo 5º. Então eu vou trazer aqui o caput do artigo, a cabeça do artigo, é onde começa a inserir o assunto do que a gente vai falar. Então o artigo 5º ele começa da seguinte forma: ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o artigo e eu quebrei ele, certo? Para ficar mais didático para você e chamar a atenção para alguns pontos específicos. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então veja, eu destaquei essa parte porque esse artigo, o caput desse artigo, que é o que eu estou vendo com vocês agora, não caiu em prova ainda para o TJ São Paulo, cargo de escrevente. É claro que pode ter caído em outras provas, mas eu vou falar aqui somente da prova de escrevente, certo? Então, não caiu ainda. Então eu vou tentar trazer para vocês aonde o examinador pode cobrar caso ele pergunte isso aqui. Então eu destaquei essa parte de brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, porque ele pode pegar isso aqui e escrever, mudar da seguinte forma: falar estrangeiros e residentes no país ou não. Ou ele pode mudar, ele colocar brasileiros residentes no país e aos estrangeiros, vai estar errado, certo? Então você tem que ficar ligeiro para ver do jeito que está escrito aqui na Constituição. Está escrito exatamente brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, certo? Então fique esperto, porque é assim que precisa estar na sua prova para estar correto. Tá, mas o que é garantido? Veja, está escrito que é garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. O que é garantido? É garantido a inviolabilidade. Então a inviolabilidade que é garantida. Eu destaquei mais uma vez agora em vermelho porque esse prefixo in nas palavras, o examinador costuma tirar ele. Daí numa leitura rápida na hora da prova, você não olha isso e acaba errando. Porque violabilidade dá o sentido exatamente oposto do que está escrito. Quer dizer que pode ser violado, certo? Algum direito, alguma coisa. Mas não, é inviolabilidade. Então leia com calma e atenção para não pegar você isso e na prova, certo?
Então, é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. Mas a inviolabilidade do quê? Do direito. Então, a inviolabilidade do direito que é garantida. Mas de qual direito? Bom, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas veja só o seguinte. O examinador aqui, ele trouxe só como exemplo essa vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Não é um rol que a gente chama de taxativo, não é taxativo, é exemplificativo. Ele só quis te explicar o que é inviolável, certo? O que é inviolável. Então ele trouxe aí a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Eu acho que o examinador não perguntaria isso em prova, por ser um rol exemplificativo, certo? Mas, na dúvida, é bom você memorizar, certo? Que está escrito exatamente o que? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. É isso que é inviolável, tanto aos brasileiros como aos estrangeiros residentes no país, certo? Bom, vem comigo agora aqui, pessoal, o que eu vou trazer para vocês. Agora a gente viu o artigo 5º, a cabeça do artigo, caput, certo? Agora a gente vai ver inciso por inciso. Então temos mais de 70 incisos nesse artigo 5º. Vamos ver um por um e quando algum deles já tiver caído em prova, eu vou trazer a questão e a alternativa que trouxe determinado assunto que a gente estiver falando na hora, certo? Então vamos voltar para a tela que a gente vai ver. Então veja só, artigo 5º, a gente já viu o caput desse artigo, então agora a gente vai para o inciso 1º, inciso 1. Inciso 1, ele diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então veja, isso aqui não caiu em prova ainda. Quando tiver caído em prova, eu vou te avisar. Então, esse inciso no TJ São Paulo ainda não caiu em prova. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O que o examinador pode te perguntar aqui? Bom, ele pode tentar falar que as mulheres têm mais direito que os homens, ou que os homens têm mais direito que as mulheres, mas não, você simplesmente memoriza que homens e mulheres são iguais. Aí são iguais em quê? Eles são iguais em direitos e obrigações. Então é importante você memorizar essas duas palavrinhas aqui, direitos e obrigações. É porque ele pode mudar, por exemplo, trazer direitos e deveres, embora possa ter algum sinônimo que esteja correto também, é importante a gente memorizar como está escrito, certo? Que é o que a gente chama de lei seca. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Continuando o inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Também inciso que ainda não caiu no TJ São Paulo, mas é bem simples esse dispositivo, pessoal. Veja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, nós, pessoas comuns, só podemos ser obrigados a fazer algo se tiver uma lei que obrigue a gente a fazer algo, ou obrigue a gente a não fazer algo, certo? Se não existir essa lei que obrigue ou desobrigue, ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, é simplesmente isso que esse dispositivo tenta trazer, beleza? Inciso 3 diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É simplesmente isso, tortura, tratamento desumano ou degradante, ninguém pode ser submetido a isso. Ninguém, absolutamente ninguém, não existe exceção, certo? Inciso 4, agora sim, veja só, eu trouxe agora em amarelo esse inciso. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que já caiu em prova. Toda vez que já tiver caído em prova, eu vou trazer com alguma cor ele, certo? Se tiver caído poucas vezes, eu vou trazer em amarelo. Se tiver caído um pouco mais vezes, então mais de 3, 4 vezes, eu vou trazer em laranja. E mais do que isso, eu vou trazer na cor rosa. Então, amarelo quer dizer que já caiu alguma vez. Uma ou duas vezes ele já caiu, certo? Então, uma vez pelo menos, esse inciso já caiu. E o que ele diz? Ele diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então veja, é simplesmente isso como está escrito. A manifestação do pensamento é livre e o anonimato é vedado. Você só precisa memorizar isso. A manifestação do pensamento é livre e o anonimato é vedado. Vamos ver como isso já caiu em prova, porque isso aqui já caiu. Vamos ver, ó. TJ São Paulo 2012 foi quando caiu. Na questão 61 da versão da prova que eu peguei,
A questão perguntava o seguinte: assinale a alternativa que contempla corretamente um direito garantido expressamente pela Constituição Federal. Então ele queria a alternativa correta, certo? Que estava falando de um direito garantido expressamente na Constituição Federal. Daí tinha várias alternativas e na alternativa E ele trazia o seguinte: ele disse que a manifestação livre do pensamento com respectiva garantia do anonimato é esse tal direito garantido. E aí, pessoal, você acha que está correto ou você acha que está errado? O que você acha que essa prova trouxe como correto ou errado? Bom, essa alternativa tá fácil, a gente acabou de ver o inciso. A alternativa está errada. Manifestação livre do pensamento com respectiva garantia do anonimato? Claro que não. É vedado o anonimato. Então veja, é assim que o examinador cobra na sua prova. Veja, eu não trouxe as outras alternativas porque as outras alternativas estão falando de outros incisos, certo? Também do artigo 5º, é claro, mas estão falando de outros incisos. Aí quando eu falar desses outros, daí eu trago essas alternativas respectivas. Então eu vou sempre trazer a alternativa, ao menos que a questão inteira que caiu na prova tenha tratado apenas do inciso que a gente estiver falando na hora, certo? Mas como não é o caso aqui, a gente vai estar falando apenas da alternativa. Então veja, você só precisa memorizar isso. Vem aqui comigo na tela. Então, manifestação do pensamento é livre e o anonimato é vedado. Simplesmente isso. Não importa como o examinador diga na sua prova. A manifestação do pensamento será livre e o anonimato é vedado. Só isso. Beleza, pessoal? Bom, estamos terminando aqui a nossa primeira aula de Direito Constitucional. Eu espero que você tenha gostado, certo? E fique esperto porque logo teremos as outras aulas também, aula 2, aula 3. Sempre você vai encontrar então aqui na descrição do vídeo questões inéditas que eu fiz para essa primeira aula, que aí você pode adquirir caso tenha interesse, certo? Lembrando que você pode, claro, pegar todas as questões anteriores da VUNESP que já caíram em outros concursos também para treinar para sua prova. Essas questões inéditas que eu estou criando, você vai adquirir em PDF e vai estar explicado alternativa por alternativa, exatamente como eu estou fazendo aqui no curso, vai estar também no PDF, só que são questões inéditas, que tenta descobrir o que pode cair na prova nesse próximo concurso, ou nos próximos concursos para o TJ São Paulo 2019, 2020, ou seja lá quando for essa prova, certo? Então agradeço sua presença até aqui e eu te espero na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima!